Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Estamos nesta manhã de sábado buscando trazer mais informação, mais clareza, manhã tranquila. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam encontrando um jeito bom de passar por esta experiência que nós estamos vivendo como sociedade e até como humanidade. E uma coisa super importante na nossa vida é o passado. Por mais que nós busquemos viver o presente, porque é no presente que nós encontramos a paz, a alegria, todas as coisas boas, é no presente que nós as encontramos. O passado é de extrema importância para nós podermos compreender como chegamos aqui, quais as melhores escolhas a fazer agora para podermos conquistar, criar, instaurar um sistema, uma vida mais feliz, mais justa, mais sábia, lá mais adiante. Preciso verificar se está sendo transmitido. Sim, está sendo transmitido. Toda a gente está vendo. Então a importância do passado é essencial para o sistema de controle hoje em dia. Controlando a memória das pessoas, controla-se a percepção do presente e assim controla-se as decisões, as escolhas que a pessoa faz na construção da sua própria vida, nos sonhos que ela tem para si e para os seus, manipula-se a visão de vida do futuro. Então, controlar o passado é muito importante, de extrema importância. No canal Daniel Simões, para quem acompanha o nosso trabalho, nós temos vindo a desenvolver um trabalho exaustivo de pesquisa, de levantamento de documentos oficiais, de instituições oficiais. Temos feito um trabalho exaustivo de tradução de documentos para a língua portuguesa. São traduções exclusivas que ainda não tinham sido feitas. E estamos fazendo isso porque existe uma carência enorme de informação na língua portuguesa, intencionalmente, para que as pessoas que falam a língua portuguesa e que não saibam falar outras línguas não possam acessar essas informações. Então, durante este trabalho de pesquisa que nós temos vindo a desenvolver, e permitam-me verificar se está sendo transmitido, tudo ok. Grato, Fatorelli, bem-vinda. Então, perante este trabalho de pesquisa que nós temos vindo a fazer aqui no nosso canal, de levantamento de informações, de percepções, de documentos históricos, de instituições oficiais, nós temos vindo simultaneamente a fazer a recolha de datas que identificamos nesses documentos e até dentro dessas instituições. Não existe mistério na construção desta cronologia. Qualquer um pode fazer, é só uma questão de querer e se dedicar. Nós entramos nos espaços, nas instituições, praticamente todas elas têm uma história que é contada e que tem datas. O que nós precisamos fazer é organizar as informações que lá estão, traduzir e trazer para uma tabela cronológica única que tem sido chamada como mundo de Cronos. Cronos é o deus do tempo que devora seus filhos. Cronos é Saturno. E como muitos de nós já conseguimos ver,
O mundo de Cronos é o tempo, é Saturno. Cronos é Saturno na mitologia antiga. Saturno é o sexto planeta, número 6, que tem o hexágono no seu polo, descoberto há pouco tempo por imagens da NASA. E quando nós fazemos essa ligação toda mitológica de Cronos, nós descobrimos que as três principais religiões do mundo, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, têm por base Saturno, o número 6. Não vou me estender nesse assunto, porque não cabe aqui. E Cronos é o tempo, por isso cronologia. Quando nós, dentro dessas instituições oficiais, como por exemplo o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, Banco para Assentamentos Internacionais, quando nós entramos, encontramos a história do banco. Fizemos a recolha das datas, organizámos para fins de elaboração de artigos, para fins de tradução de documentos, e essas informações foram sendo acumuladas e começaram a ser organizadas para gerar uma tabela cronológica. Esta tabela cronológica está sendo construída há mais de um ano, mas só agora ela está sendo lançada. Então este é um marco assim, muito importante no trabalho que eu tenho vindo a desenvolver em toda esta plataforma, no blog, no canal de YouTube, e sempre digo que sem a colaboração da professora Fátima Pinel, da UFF, Universidade Federal Fluminense, este trabalho não teria sido possível. Porque a professora Fátima Pinel, ela tem muito conhecimento. E nós estamos organizando para a semana que vem, já estivemos conversando, ver se nós conseguimos nos disponibilizar para fazer uma live, os dois. Ou, então, gravarmos uma entrevista, eu vou entrevistar ela e gravar para depois publicar, que talvez seja a melhor coisa. E sem a professora Fátima Pinel, esta cronologia não tinha sido possível. Porque foi ela que me chamou a atenção para a centralização do poder mundial na instituição financeira que é o BIS, o Banco para Assentamentos Internacionais. Como eu sempre explico, nós encontramos a tradução para português de Banco para Compensações Internacionais, ou liquidações ou pagamentos internacionais. Mas settlement significa assentamentos. E como nós vimos e podemos agora confirmar detalhadamente nesta tabela cronológica que a criação do BIS está diretamente ligada à Segunda Guerra Mundial, à história dos judeus, à história da família Rothschild, à criação do Estado de Israel. Como nós compreendemos que a criação do Estado de Israel aconteceu através de assentamentos feitos na Palestina e que o BIS teve uma colaboração enorme em todo esse planejamento, nós compreendemos que a melhor tradução da palavra settlements é assentamentos, porque é esse realmente o significado da palavra em inglês, é assentamentos. Então o nome, até nisso eu tenho vindo a identificar uma distorção da percepção histórica para a língua portuguesa. Porque o nome do banco nós encontramos como Banco para Compensações Internacionais. Ora, isso não nos diz grande coisa. Mas quando nós ouvimos o nome Banco para Assentamentos Internacionais, imediatamente nós fazemos a ligação com o que ouvimos das notícias do Estado de Israel, que está assentando território na Palestina, está criando assentamentos. E essa palavra assentamentos associada ao Estado de Israel tem sido bastante clarificante, repetida nas notícias e na história. Então, a melhor tradução é Banco para Assentamentos Internacionais. E quando nós começamos a ter essa instituição como centro e começamos a abrir o leque, revela-se para nós uma história incrível.
da humanidade, uma história não contada, que tem vindo a ser recolhida e traduzida no canal Daniel Simões e que resultou nesta tabela cronológica que tem vindo a ser construída há mais de um ano. Ela não está terminada, jamais vai estar terminada. Ela continua recebendo informações de datas, de eventos, de pessoas, de acontecimentos. Ela continua sendo alimentada e, se Deus quiser, enquanto eu estiver aqui na Terra e tiver possibilidades para isso, esta tabela cronológica vai estar sendo alimentada com links, se Deus quiser, com documentos. Irei possivelmente conseguir abrir espaço para colocar documentos oficiais aqui no formato PDF, tabelas, que nós também temos um trabalho de relacionamento de nomes com instituições e datas numa tabela Excel, que nos auxilia imenso também a ver a história, quem esteve onde e quando, fazendo o quê. Mas, neste momento, o que nós temos aqui disponível é esta tabela cronológica, que é gigantesca. Ela é muito grande, num documento Word, com uma fonte de tamanho 12, ela tem cerca de 107 páginas. Então, tem sido um trabalho muito gratificante poder trazer toda esta informação e, essencialmente, este trabalho é dedicado a pesquisadores e a estudiosos. A pessoa, se quiser, ela pode começar a ler a tabela cronológica de início para o final, ou simplesmente a pessoa, de repente, está fazendo um estudo, uma pesquisa sobre uma determinada época e pode ter aqui várias referências que serão cada vez mais alimentadas. E o que é interessante é quando nós pegamos em tabelas cronológicas, cronologias de diferentes instituições e nós cruzamos elas umas com as outras, unificando-nos, como aqui está feito, nós passamos a ter uma visão da história diferente. Porque uma coisa é ler, por exemplo, a cronologia que está descrita nos arquivos da família Rothschild. Lá eles contam a história da família, com detalhes, com especial dedicação ao Brasil. Não existe nenhum país lá que tenha uma dedicação especial. Isso vale a pena muito examinar. Dentro dos arquivos da família Rothschild não existe nenhum país que tenha uma dedicação especial, a não ser o Brasil. O Brasil tem uma aula especial, onde eles têm, se não me engano, cerca de 30 mil documentos, os quais só podem ser acessados com um registro oficial que precisa de ter juízes confirmando a pessoa e tudo. Então, eu não consegui entrar lá ainda. Mas o Brasil tem uma aba, uma aula, um espaço de arquivo especial só para ele, só para o Brasil. Isto dentro dos arquivos da família Rothschild. Porque será? O que é que está lá dentro? Eu já estou conversando com algumas pessoas para ver se conseguimos acessar esses documentos e trazê-los para fora. 30 mil documentos, com certeza tem lá muita coisa. Mas quando nós pegamos nesses arquivos que estão disponíveis a domínio público e começamos a traduzir, é muito interessante. Começamos a ver assim, uma história muito interessante, oficial da família Rothschild. Mas quando nós trazemos outras cronologias e fazemos elas se encontrar com essa cronologia da família Rothschild, começamos a ver outras coisas mais, que não são contadas dentro da cronologia dos arquivos da família Rothschild. Então, como vocês podem ver, aqui eu vou-vos dar um exemplo bem específico a esse nível. Como vocês podem ver, tem os anos e tem links que vocês clicam e vão para a fonte desta informação. Eu vou aqui baixar a janela para podermos ver o exemplo. Por exemplo, aqui tem casa 1530. Vamos ver aqui, 1450, nos anos de 1450, é quando é identificado o primeiro antepassado Rothschild em Frankfurt. Então, quando nós clicamos no link, vai abrir uma nova aba que vai diretamente para os arquivos da família Rothschild e vai nos mostrar onde é que está a fonte de informação. Então,
Claro que, assim, vão ter que também esgravatar. Se quiserem realmente procurar a fonte, vão ter que esgravatar, porque, por exemplo, aqui nos arquivos da família Rothschild está dividido por décadas. Não é? E estas décadas, cada uma delas não tem um link especial para ela. Vão ter que abrir, quem quiser realmente fazer a pesquisa vai ter que abrir. Então, cada tabela cronológica de cada fonte, ela tem uma característica especial e às vezes não dá para colocar o link diretamente para onde está a informação. Mas a informação está lá. É só procurar, que está lá e bem explícita. Temos, por exemplo, aqui a fonte do The Royal Exchange of London, que é a Bolsa de Londres. Não é? Então tem aqui, dentro do site, tem a história. Vamos ver se eu não bloqueei os cookies. Eu bloqueei os cookies, por isso é que eu acho que não está abrindo. Deixa eu ver se abre. Isso é uma forma de segurança de nós navegarmos na internet, em computador. Em celular já fica mais difícil. É nós sempre procurarmos bloquear os cookies. E neste caso, eu acho que eu bloqueei. Aí não está. Bom, então não vamos seguir, que é para não estar a enrolar aqui. Depois eu logo trato disso. Então vamos ver o que é que acontece quando nós unimos tabelas cronológicas, certo? Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Nós vemos que começa a surgir um mercado de câmbios, digamos assim, na Inglaterra, não é? Nós vemos aqui que ele apareceu em 1571. É, digamos, o mercado de valores, de ações, de exchange, é câmbio, é troca. E então começou a surgir o primeiro mercado de trocas, de vendas e de compras. Surgiu em 1571, ali, em Londres. Nós vemos que em 1669 surge o segundo, porque o primeiro foi destruído por um incêndio, em 1666. E o que é interessante, aqui começa a ser interessante, o cruzamento de informações, de tabelas cronológicas, é um exemplo, porque tem muitos aqui dentro desta tabela, é que em 1694, a 27 de julho de 1694, é criado o Banco de Inglaterra. E é interessante porque uma percepção que nós devemos ter é que nos tempos antigos o tempo corria mais devagar. Hoje as coisas acontecem muito rápido. Nós estamos aqui e queremos ir para o outro lado do mundo e num espaço de horas conseguimos estar no outro lado do mundo, se não tivermos em pandemia. Mas vamos dizer que sim. Hoje conseguimos estar numa parte do globo e ir para o outro lado do mundo numa questão de horas. Alguma coisa que aconteça do outro lado do mundo, aqui nós sabemos, passado minutos, conseguimos saber, segundos, se for o caso. Mas neste tempo, final do século XVII, o tempo corria muito mais devagar. Uma notícia para chegar em qualquer lugar demorava meses, às vezes anos, para chegar em algum lugar. Uma notícia. Então, o que eu vos vou mostrar acontece num espaço de 9 anos, o que é muito rápido para esta época. E é uma coisa que eu já chamei a atenção em alguns vídeos e até em alguns artigos, que nos mostra algo assim que exige um mergulho maior de pesquisa, mas que já nos revela algumas coisas. Então nós vemos que em 1694 é fundado o Banco de Inglaterra, a 27 de julho. 1 de agosto abre as portas e 3 anos depois, reparem bem, 1694 o Banco de Inglaterra é criado e 3 anos depois começa a primeira corrida do ouro do mundo, que dos tempos modernos, no Brasil. 3 anos depois. Ora, isso é muito interessante, né? A primeira corrida do ouro dos tempos modernos acontece aqui no Brasil. E o que nós vemos é que em 1703, está aqui, ó, a primeira corrida do ouro leva ouro do Brasil para Londres. E isto está retirado, se vocês olharem aqui para baixo,
aparece o link, talvez quem esteja vendo esse celular não vê, está ali, guia para os arquivos da família Rothschild. Nós podemos clicar para ver de onde vem esta informação, porque o texto que está à frente da data vem da fonte. Né? Então aqui diz que em 1697, ou seja, 3 anos depois da criação do Banco de Londres, começa a primeira corrida do ouro dos tempos modernos aqui no Brasil. E esta informação é retirada dos arquivos da família Rothschild, que tem aqui, como vocês podem ver. Eu vou aumentar para se poder ver melhor. Quem quiser ver, a história está aqui. Então, o que nos é contado é que a primeira leva ouro do Brasil para Londres, parcialmente transportado em navios pertencentes à Companhia das Índias Orientais. Então, nós vemos que a primeira corrida do ouro já tem os ingleses levando o ouro do Brasil para Londres. 6 anos depois do início desta corrida do ouro, em 1703, a 27 de dezembro, acontece o Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos. E é interessante o que nós vemos aqui. Eu não coloquei aqui o link, algumas informações, poucas, não têm link, mas esta foi a retirada do site da Fundação Getúlio Vargas. Como eu disse, isto é um trabalho sempre atualização da tabela cronológica, ainda tem poucas informações aqui que não têm link associado, mas com o tempo todas elas vão ter o link. Mas a maior parte tem. A maior parte está dizendo de onde é que vêm as informações. Neste caso aqui, este texto que está aqui, esta informação, foi retirado da Fundação Getúlio Vargas. Então, o Tratado de Methuen, Tratado de Panos e Vinhos, diz o seguinte. Foi um tratado comercial de 1703, que durou de 1703 a 1836, ou seja, nós estamos vendo um tratado comercial com 133 anos de duração entre Portugal e Inglaterra. E qual é a consequência para Portugal deste tratado? Ou seja, Portugal compraria tapeçarias da Inglaterra. E a Inglaterra compraria vinhos de Portugal. Portugal compra tapeçaria da Inglaterra, a Inglaterra compra vinhos de Portugal. Então, esse era o acordo comercial. Só que o que é que aconteceu? Aconteceu que a diferença de quantidade de produtos exportados, muito mais tecido era comprado por Portugal do que vinhos pela Inglaterra, fez com que Portugal entrasse numa crise imensa, gerando até fome em Portugal. A única forma de Portugal pagar essa dívida foi com ouro vindo do Brasil. E agora reparem o que é que está aqui dizendo. Fazendo da Inglaterra o maior beneficiado com tal tratado, tornando Londres um novo centro financeiro europeu. Ora bem, o que é que está aqui a dizer? O maior beneficiado foi Londres, foi a Inglaterra, tornando Londres um novo centro financeiro europeu, com o ouro vindo do Brasil, roubado do Brasil, através de Portugal. Portugal não teve outra hipótese na altura se não pegar em ouro para pagar essa dívida. Isso é muito interessante. Ora, nós estamos aqui a ver que, num espaço de 9 anos, não é? Que é um período bem grande, nós vemos que o Banco do Brasil, o Banco da Inglaterra é criado e, aqui, 1794, o Banco da Inglaterra é criado e, em pouco tempo, com o ouro vindo do Brasil, Londres torna-se o novo centro financeiro mundial, o novo poder. O Banco de Inglaterra, essencialmente, é o Banco de Rothschild. Essencialmente, é isso. Eu vou procurar aqui uma informação adicional, que eu não sei agora onde é que está, mas eu vou procurar. E aí vocês vão compreender também como podem fazer buscas aqui na cronologia. Se vocês clicarem, para quem tem computador, Ctrl F, vai abrir uma caixa que é um motor de busca. E é só escrever palavra-chave para procurar. Então eu vou procurar cofre. Só tem um cofre. Caixa forte. Caixas. Vamos aqui ver.
porque em algum lugar, eu acredito que isso ficou registrado aqui, em algum lugar estava escrito que Londres fez um cofre, uma caixa forte, um depósito, especialmente para armazenar o ouro roubado do Brasil. Vamos ver aqui onde é que eu encontro isso. Ixi, ouro, 135 resultados para o Brasil, é muito ouro. Vamos ver aqui, vindo. Aqui não está. Eu gostava de encontrar isso, mas pronto. Está repetido aqui. O Tratado de Methuen está em 1836. Ah, é quando termina. Sim, é quando termina, 1836. Mas pronto, não vamos entrar então aqui, que eu não estou sabendo onde é que está. Depois eu procuro para encontrar e trazer essa informação. Que eu acho que até está no blog do canal Daniel Simões. Então, como vocês podem ver, tem muita informação aqui. Por exemplo, tem informação sobre o Brasil já. Eu já consegui adicionar aqui quem foram, aqui declaração da independência do Brasil, e depois os presidentes. Quem são os presidentes do Brasil? Que aqui não estão. Eu fiz uma busca dentro do site do governo. Vamos aqui colocar presidente do... Está aqui, ó. Então, 1889, 15 de novembro de 1889, tem o primeiro presidente do Brasil até 25 de fevereiro de 1891. Então, se nós clicarmos no nome, vai abrir o site do governo, da Bíblia Gov. E temos, vamos diretamente para a página onde tem a informação toda sobre esse presidente. Então, ou seja, a cronologia é uma base para vocês poderem fazer pesquisas, poderem encontrar aqui Marechal Floriano Vieira Peixoto. São histórias bem interessantes. Por exemplo, quando nós cruzamos aqui, vamos aqui colocar no motor de busca, vamos fechar aqui e abrir aqui 1930. O ano de 1930 foi um ano muito interessante. Aqui, este ano de 1929 para 1930 é um ano muito importante para a história da humanidade e para a história do Brasil também. É quando é criado o Banco para Assentamentos Internacionais, tem aqui, mais uma vez, clicando no link, entra dentro dos arquivos do Banco Internacional, do Banco para Assentamentos Internacionais, o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, e vocês podem acessar essas informações aqui. E neste caso, o comitê é criado um comitê. Neste caso aqui, este link, eu ainda preciso verificar aqui muita coisa, apesar de já estar a fazer do lançamento oficial, mas neste caso aqui, ele deveria vir para aqui, história. Está aqui, cronologia do BIS. E está aqui, 1929, 1939, e tem a história toda aqui, de onde foi retirada toda esta cronologia que nós temos aqui. Então, é bom eu estar aqui a fazer esta navegação com vocês. Deixem-me ver. É bom eu estar a fazer esta apresentação com vocês, porque até eu vou identificando algumas coisas que nós temos que melhorar para podermos
facilitar e melhorar o acesso à informação. Tem, por exemplo, muita informação da Fundação Rockefeller, também retirado da Fundação. Existe o link, como é isso que eu estava aqui vendo. Por exemplo, existe aqui o link geral, aqui Banco para Assentamentos Internacionais, aí tem o link da instituição. O link da informação ainda precisa ser adicionado. Então, por exemplo, este aqui do BIS, ele vai direto para o site central do BIS. Mas não está mostrando onde é que está a informação em si. Neste caso, a informação ela está aqui. Sobre o BIS, uma pesquisa que não fica tão fácil para quem não sabe falar inglês. Tem aqui história, aí tem, como eu estive agora mostrando, a cronologia do BIS. Então, irão ser adicionados links, por exemplo, aqui criado, colocar o link aqui, este link aqui, que aí mostra de onde veio especificamente essa informação. No caso, por exemplo, aqui, Fundação Rockefeller, tem aqui, vai direto para o site da Fundação Rockefeller, mas dentro aqui do site da, informação da Fundação Rockefeller, tem informação que ainda será adicionado aqui, em alguma palavra, será adicionado a fonte real de informação. E tem aqui, ó, nossa história, aí abrindo, e tem a história da Fundação Rockefeller, que é contada aqui por texto, não é? Aí tem os anos aqui, aí tem que se mergulhar, o que não é fácil, não é? Porque vem com texto, com anos, aí ela fica repartida, por exemplo, aqui tem histórias da linha do tempo, que são já diferentes destas datas que estão aqui, as informações, aí temos que pegar, temos que traduzir e inserir tudo aqui. Então, a informação é precisa, as informações que estão aqui na cronologia, elas são precisas, todas elas estão contidas dentro das fontes, só precisa ainda de receber alguns links para mostrar exatamente o link certo de onde esta informação está vindo. Porque tem links gerais. Fundação Rockefeller vai para a Fundação Rockefeller. Quando dizemos aqui trabalha, ou então, por exemplo, apoia arqueólogos, então terá um link aí numa palavra-chave que direcionará para a informação-chave que está sendo aqui dita. Então, nós podemos ver, quando cruzamos estas informações todas, por exemplo, de 1929 a 1930, é muito interessante nós vermos o que é que acontece. Por exemplo, em 1929, de 30 de junho a 7 de julho, acontece o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. É muito interessante isso, né? Para quem não sabe, a eugenia é uma ciência, digamos assim, vamos botar entre aspas, ciência que visa o melhoramento da espécie humana através de processos de genética, de cruzamento entre espécies diferentes, de raças diferentes, através de processos de higiene. Ou seja, a eugenia ela estuda como melhorar. Então existem processos extremos de eugenia, como a chacina, como genocídio. Simplesmente o eugenista extremista acha que aquela raça, aquele povo ali é inferior e que pode prejudicar os outros, simplesmente mata toda a gente. Isso é um processo de eugenia violento, agressivo, mas está dentro do pensamento da eugenia. E depois existem processos de eugenia mais simples, digamos assim, como por exemplo a higiene. Aqui no Brasil teve muita força isso, onde dizia que a eugenização é higienização, ou eugenia é higiene, e higiene é eugenia. E então nós vemos que em 1929 acontece o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, como parte das comemorações do primeiro centenário da Academia Nacional de Medicina. Então era um evento que estava dentro dos princípios médicos.
Então vemos que o problema, um dos temas abordados era o problema eugénico da imigração. Isto foi exatamente no mesmo ano onde é criado um comitê para elaborar a estrutura e os estatutos do BIS, que se reúne em Baden-Baden, na Alemanha. Vemos que Rothschild financia a expansão das ferrovias subterrâneas em Londres. Vemos que a Fundação Rockefeller está apoiando aqui arqueólogos. Acontece em 24 de outubro a Grande Depressão, que é aquele evento que dá origem ao pensamento da busca pela estabilidade financeira das instituições financeiras e não a busca pela estabilidade financeira da população. Começa aqui em 1929 e em 1930 acontece a Conferência de Den Haag, onde especificamente o BIS é criado. Vemos que acontece em março de 1930 também eleições para presidente aqui no Brasil, onde é eleito Júlio Prestes de Albuquerque, que é o 14º presidente do Brasil, mas que não toma posse devido à Revolução de 1930. Então, quer dizer, o ano de 1930 foi assim bem movimentado em termos históricos. Esta informação aqui da Revolução de 1930, ela advém dos arquivos, dos documentos de arquivo da Fundação Getúlio Vargas. E podemos ver aqui, tem muita informação, como vocês podem ver, até tem aqui links, ou seja, quem realmente está querendo estudar tem aqui uma base de estudo para mergulhar imenso na história. Nós vemos que a primeira reunião não oficial do BIS acontece aqui em 1930. A 26 de julho, a Revolução no Brasil assassina João Pessoa, que é o presidente da Paraíba, candidato derrotado à vice-presidência da chapa da Aliança Liberal. Continua aqui a Revolução de 1930, no Brasil ainda, muita informação sobre a Revolução de 1930. Acontece uma junta governativa no Brasil, ou seja, não tem presidente. E a 3 de novembro, Getúlio Vargas é feito e eleito 15º presidente do Brasil. Acontece o Plano Young dentro da Conferência de Den Haag, de onde nasce o Banco BIS. O Banco BIS é criado e vemos que mais informações sobre a Fundação Rockefeller. Então, vocês podem ver, em 1931, a missão Otto Niemeyer no Brasil, que está aqui, clicando aqui, nós podemos ver essa fonte, missão Otto Niemeyer no Brasil, que também foi retirado da Fundação Getúlio Vargas. É este senhor, Otto Niemeyer, que ele é um funcionário do Banco de Inglaterra, é um dos primeiros diretores do BIS. Ele é, não oficialmente, ou melhor, oficialmente sim, oficialmente, um representante da família Rothschild. Ele veio aqui na América do Sul semear bancos centrais. Ele veio em 1931 aqui no Brasil. Podemos ler que é muito interessante. Diz assim: Missão Económica Inglesa ao Brasil. Tem Otto Niemeyer como técnico em assuntos financeiros do Banco de Inglaterra. Teve como objetivo sugerir ao governo brasileiro uma reforma financeira visando o equilíbrio orçamentário, a estabilização do câmbio e a reforma monetária, além da transformação do Banco do Brasil em Banco Central. Ou seja, as funções que hoje assume o Banco Central do Brasil, que nós sabemos, como temos vindo a estudar aqui no canal Daniel Simões, com documentos oficiais, o Banco Central do Brasil é um tentáculo do BIS. Todos os bancos centrais dentro dos países são tentáculos do BIS, desse Centro de Poder Financeiro Mundial. Outrora, as funções do Banco Central eram do Banco do Brasil. E veio um senhor do Banco de Inglaterra, representante do BIS, representante da família Rothschild, veio aqui no Brasil em 1931 e veio simplesmente sugerir que fossem retirados do Banco do Brasil certos poderes, como definir taxas de juros, por exemplo, e que esse poder passasse para uma instituição alienígena,
Ou seja, o poder foi retirado do Banco do Brasil e passou para uma instituição internacional. O Banco do Brasil, o Banco Central, apesar de ser Banco Central do Brasil, ele não é do Brasil. Ele é Banco Central do BIS. Então ele vai sugerir a criação desse Banco Central. Né? Então a pasta 1 e 2, correspondência entre José Maria Whittaker e Otto Niemeyer. Depois tem a pasta 3, que isto são organizações dentro dos arquivos da própria Fundação Getúlio Vargas. Na pasta 3 tem sobre os subsídios e rascunhos do decreto de criação do Banco Central. Pasta 4, cópias do relatório final da missão do decreto de criação do Banco Central e dos seus estatutos. Pasta 5, original do relatório em inglês e discursos para a ocasião do banquete de homenagem a Otto Niemeyer. Pasta 6, correspondência agradecendo o envio do relatório e assuntos diversos relativos à missão. Então nós vemos que a criação do Banco Central aqui no Brasil não nasce assim do nada. Eu ainda vou adicionar aqui, porque eu já estive vendo informações, até recortes de jornais, que eu não consegui confirmar ainda oficialmente todas as informações, mas eu recebi uma informação não oficial de que o presidente que não assumiu, que é o Prestes, que é, vamos aqui verificar, porque eu não tenho tudo na cabeça, né? Então, aqui, Júlio Prestes, que a primeira menção sobre a criação de um Banco Central no Brasil é ele que menciona. Porque na altura ele foge para a Europa. E por isso é que ele não toma posse, porque a Revolução, entretanto, começou. E lá ele almoça com o Rothschild. Isso é comprovado através de capas de jornal, tem capas de jornal daquele tempo, anunciando que ele se encontrou lá com o Barão de Rothschild e almoçou com ele. E informações não oficiais dizem que ele mencionou a criação para o Rothschild, a criação de um banco central aqui no Brasil, lá em 1930. Mas não tenho ainda um documento que me comprove isso. Tenho sim documentos que ele estava na Europa, de que ele se encontrou sim almoçou com o Barão de Rothschild, mas o que é que eles conversaram ainda não consegui ter documento. Então não posso inserir isso aqui. Mas o que é interessante é que ele vai lá, né? Existe essa história em 1930 de ele estar lá, e em 1931 vem o Otto Niemeyer, representante do Rothschild, né? E do Banco de Inglaterra aqui, no Brasil, fazer essa consultoria, digamos assim, para fazer uma reforma financeira aqui no Brasil e sugere a criação de um Banco Central. Ora, isto um ano depois do BIS ter sido criado. É interessante que depois o Otto Niemeyer vai na Argentina e sugere a mesma coisa, acredito que em 1933, eu acho que isso não está aqui registrado. Deixa eu ver se está. Não está aqui. Não está aqui registrado. Mas ele vai lá na Argentina e também sugere a criação de um Banco Central. Também sugere no Egito, na Nova Zelândia. No Egito acho que ele até participou e na Nova Zelândia participou da criação. Não estou também certo, tenho que verificar melhor isso. Mas ele, não sei se ele participou mesmo, mas parece-me que sim. Lá no Egito, da criação do Banco Central. Mas pelo menos ele foi lá sugerir, também fazer a mesma coisa. Então ele foi um dos funcionários do BIS e do Banco de Inglaterra que andou pelo mundo semeando bancos centrais. Os bancos centrais antigamente não existiam. Tinha bancos, tinha instituições financeiras dentro dos países, regidas pelos países, para determinar certas funções, determinar certas coisas, como a taxa de juros dentro do país. Mas aí começou-se a buscar a centralização de um sistema financeiro mundial em um único sistema financeiro. Hoje nós vemos que a extensão disso, que todas as instituições financeiras do mundo têm que estar sendo regidas pelo Acordo da Basileia, pelo processo da Basileia e pelo FX Global Code, tudo gerado dentro do BIS. Quem não estiver funcionando dentro desses acordos, simplesmente fecha as portas. Então, tudo isto que nós estamos vendo acontecer aqui no Brasil não é por acaso. Live, mas
a luta que ela está travando agora é contra a autonomia do Banco Central. Não é? O Banco Central simplesmente, aqui no Brasil, está querendo decidir as coisas sozinho, sem perguntar nada a ninguém. Né? Então, eles simplesmente pegaram no COAF, que era uma agência de fiscalização dos movimentos financeiros, e inseriu dentro das suas instituições, acabou com o COAF e criou uma outra instituição, que agora não me lembro qual é que é as siglas. Para quê? Para que é que um Banco Central vai ter uma instituição de vistoria das suas atividades dentro das suas próprias instalações, não é? Supostamente, quem faz a vistoria, quem faz esse tipo de fiscalização não pode estar minimamente ligado com a instituição fiscalizada, não é? Então, a luta da Lúcia Fattorelli neste momento é isso, é que o Banco Central não ganha essa autonomia que os caras estão querendo, não é? Tanto que eles estão sugando com esta história da pandemia, estão conseguindo rapinar os trilhões de reais que estão armazenados aí no Tesouro e já conseguiram, né? Os caras já conseguiram sugar agora 1 trilhão e 200 bilhões, ou 1 trilhão e 300 bilhões para os bancos. Conseguiram agora aprovar e estão querendo sugar tudo, que pelos cálculos da Lúcia Fattorelli são 4 trilhões ou mais, ou eram 4 trilhões. Agora com esse trilhão que saiu, vai para 3 trilhões ou menos, né? Então, tudo isso começa aqui, né? Tudo isso começa com a criação de um banco central sugerido por um Otto Niemeyer. Ora, nós quando cruzamos estas tabelas cronológicas, né, começamos a ver essa história sendo contada. Né? Tem aqui também falando sobre como é que isto a gente vem aqui atrás, nós vimos aqui atrás, em 1825, como é que isso chega aqui no Brasil? Como é que chega esse poder todo aqui no Brasil? Porque lá atrás, em 1825, vamos ver aqui, onde é que está? Em 1825, o N.M. Rothschild Sons salva o Banco de Inglaterra. Talvez vocês vão ouvir uma frequência agora que eu vou ter que botar o carregador no meu computador. Mas acho que depois passa. Talvez fique um pouco de barulho, mas acredito que dá para ouvir. Então, o N.M. Rothschild, em 1825, salva o Banco de Inglaterra. E eles vão fazer um empréstimo. Aqui, Nathan Meyer Rothschild, da Casa de Londres, empresta 2 bilhões e 400 mil libras, a 5% ao Brasil. Este empréstimo permite ao Brasil comprar a sua independência de Portugal. Nos primeiros dias da independência política do Brasil, a N.M. Rothschild Santos foi uma grande banqueira do governo brasileiro. E isto está aqui, estas palavras estão nos arquivos da família Rothschild, que podem ser acessados aqui. Vamos ver aqui. Então, quer dizer, e isto é o primeiro empréstimo que os Rothschild fizeram. Quando eles dizem assim, quando eles dizem esse empréstimo empresta, né, ao Brasil. Mas quem é que eles emprestaram ao Brasil? Quem era o Brasil naquele tempo? Né? Permite comprar a sua independência de Portugal. Sim, mas a independência de Portugal foi resultado de todo um movimento revolucionário da maçonaria republicana. E aí, esse dinheiro foi emprestado a quem, afinal? Quem é? E alguns levantamentos já mostraram que aconteceram cerca de 17 empréstimos, acho que, se não estou em erro, 17 empréstimos até 1889, que é quando é declarada a instauração da República no Brasil. Então, este valor que está aqui, 2 milhões e 400 mil libras, convertido para os valores atuais, dá cerca de 500 trilhões de reais. Vocês estão vendo bem o que é? Está entre isso, entre 400 a 500 trilhões de reais emprestados ao Brasil. Como assim? Como assim? Não? Isso está descrito a alguns por aqui. Está aqui, eles emprestaram 4 mil, isto é para o canal do Suez. Não foi aqui.
Tenho que verificar. Ainda vou ter que verificar aqui algumas coisas, que é bom eu estar mexendo aqui com vocês, aqui em uma questão de inauguração, para podermos, até eu, vou ter que verificar muita coisa aqui. Quem encontrar erros, por favor, me informe, diga-me, Daniel, aquele link no ano tal, da data tal, não está indo para o lugar certo ou não está funcionando. Por favor, me auxiliem, porque este é um trabalho que vocês podem ver e sozinho não dá certo. Então, aqui nós temos 1825, está aqui, ó. O banqueiros no Brasil, 5%. Está aqui a informação que eles emprestaram a 5% e consegue-se ver depois também em outros lugares, como por exemplo na história da Casa de Londres também se consegue. Então, essencialmente é isso. Né? Essencialmente, o que eu quis mostrar aqui é que vocês têm até 2019, vai desde do século XV até 2019, tem muita informação, com muita, para quem é estudioso, para quem pesquisa, esta vai ser uma base de dados super importante, trazido para a língua portuguesa. Não existe na língua portuguesa este tipo de tradução, assim como está feito aqui. É exclusivo aqui do trabalho que o canal Daniel Simões tem vindo a desenvolver. Como vocês podem ver, o mundo de Cronos não está associado diretamente aos trabalhos do canal Daniel Simões. Né? É uma base única, apesar de no final, só mesmo no final é que eu tive que colocar um nome de perfil e na altura coloquei canal de Daniel Simões e sim, deve estar porque sou eu que estou fazendo, então deve estar aí o nome. Mas o destaque essencial é para a própria cronologia. Aí tem as fontes aqui, que podem verificar, podem ver as fontes. Todas elas estão aqui, dizendo de onde é que veio. Outras mais serão adicionadas aqui. Tem o apoio, tem o contacto, pronto. Quem quiser apoiar tem também as orientações aqui. Quem quiser tem a conta, tem a vaquinha e tem os contactos. Também para quem quiser fazer contacto direto, pode fazer. Estou com um número de telefone novo, um WhatsApp novo. Vamos aqui para o início das... Grato, Fatorelli, para a tua presença aqui, a dar uma força. Muito bom o teu trabalho, incansável no meio dessa força toda. Só Deus sabe o que é que tu passas aí no meio dessas energias todas. No ninho, mesmo no meio do ninho. A Lúcia está dizendo: o BIS manda nas finanças mundiais. Parabéns, Daniel. Grato, Fatorelli. Parabéns também pelo seu trabalho. Sim, Marcos, está ao vivo. O Marcos diz: não existe teoria da conspiração. A própria realidade dos fatos são a prática da conspiração. Sim, e nós não precisamos inventar nada, Marcos. Basta nós pegarmos nos documentos oficiais e ver o que é que eles estão dizendo. Exatamente. Não tem aqui todo o meu trabalho acende as bolhas ideológicas partidárias baseado em termos de não tem como estar a dizer que eu estou inventando alguma coisa. Não tem. Porque o trabalho todo é baseado em documentos oficiais. Grato, Paulo. O Marcos e o Daniel está provando com documentos que a realidade que vivemos é a perfeita conspiração. Não existe teorias e sim práticas. Exatamente, é isso mesmo. É só nós termos o trabalho, a paciência de lermos, de abrir os documentos e ler. Eles estão disponíveis. Aqui no Brasil, não sei se muita gente talvez não saiba, mas aqui no Brasil existe um mecanismo que eu não vejo isso.
é raro em países, acho que nos Estados Unidos também tem, que é o contacto direto com os políticos. Não é? Vocês têm a lista de contactos com os senadores. O número de telefone, o e-mail, podem enviar propostas, ideias, críticas, podem ligar. Está claro que às vezes não é tão fácil acessar, mas podem ser criados movimentos de contacto com os deputados. A própria Lúcia, ela já divulgou algumas vezes a lista de contactos dos senadores, de deputados federais, para se fazer pressão sobre determinadas coisas. Isso é um mecanismo que o brasileiro tem que não valoriza. Imensas vezes não é valorizado e é extremamente valioso. O João Ataíde, tudo bom, João? Saúde em nós. Grato, Fatorelli, palavras positivas. Bom dia, Diego. Sim, o Diego é uma pessoa que tem vindo a acompanhar assim, de uma forma mais próxima todo o trabalho. Porque eu abro o meu trabalho assim para quem quiser acompanhar. Eu e o Diego já fizemos imensos estudos juntos, assim através de Hangout privado. Já o nosso trabalho já gerou um artigo que foi sobre o financiamento do Banco Mundial às instituições privadas de educação e às universidades, para acabar com as universidades públicas e gerar apenas universidades privadas. Esse artigo aconteceu graças a um trabalho de pesquisa meu e do Diego. E então, é só se a pessoa quiser se aproximar, nós encontramos um jeito de fazermos estudos juntos. Agora, nestas últimas semanas eu não tenho conseguido muito porque tenho estado a desenvolver várias atividades, mas tem dado certo. Também estamos a começar o movimento do cidadão natural, não biométrico, onde nós estamos procurando encontrar um jeito legal de exigir a existência de cidadãos não biométricos, ou seja, cidadãos naturais, né? Porque o que é não natural é o cidadão ser biométrico dentro da sociedade. Né? E então nós estamos também com esse movimento e existe uma série de movimentos assim interessantes. Então, meus amigos, essencialmente é isso. Fico muito grato a todos. Grato, Roseli, pela tua presença também. E que nós possamos todos encontrar um bom jeito de viver, um bom jeito de realizar trabalhos, porque não é porque os caras estão instaurando este sistema de controle quase total sobre a população que nós vamos ficar parados. Precisamos ter motivação e inspiração para seguir em frente e encontrar formas criativas de realizar trabalhos para a instauração, a criação de civilização mais justa, mais pacífica, mais amorosa. O trabalho não para. Então, meus amigos, muito grato pela vossa presença, saúde em todos nós, muita luz para todos.